és o presente, vinda de Deus. Bíblia é duplo gume, tu és o lume na escuridão. Encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Ó minha Bíblia, que passa, manando graça, sem extinguir, manando graça, sem extinguir. Amém. O próximo cântico fala sobre como nós podemos esperar confiantes no Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor não muda. Cantem conosco, Espera. Aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir,
seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor novamente. Amém. Que feliz é o lar cujo Deus é o Senhor. Vamos cantar? Que feliz é o lar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Casa parece colmeia, com abelha ao sair, ao chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Tem um chefe, o pai lá em casa, Mas quem manda de fato é Jesus, com respeito tratando os outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. e o amor Embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, com as flores que Deus fez singelas, pra alegrar da existência o jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. que feliz é o lar em que Deus pode entrar, E onde todos estão a crescer,
Nós chegamos agora no momento onde nós vamos ouvir, por meio do pregador, o que nós já temos ouvido desde o início do culto, que é a palavra de Deus. Quando eu digo que vai restar só o louvor, no final vai ser só louvor, para louvar, não pode ser apenas uma poesia, um acorde de notas, tem que ser a palavra de Deus. Não tem outro meio de louvar se não for com a palavra. Uma palavra de oração, uma palavra sendo ministrada aos nossos corações por meio do louvor. Eu particularmente estou preparado para ir para o céu, porque louvar é muito bom. E lá só vai ter louvor. Essas coisas boas que nós temos, família, trabalho, etc., essas coisas todas aí, mas lá não vai ter isso. Não vou lembrar nem da minha esposa. Ela vai louvar mais, que ela vai se preocupar menos comigo. Então imagina, não vai ter nenhuma espécie de situação que vai impedir. Agora também eu quero reforçar que é lá, agora não pode ser só louvor. No sentido da musicalidade. Evangelho, poder de Deus por meio do louvor. E nós estamos aí já chegando ao final de Efésios, vamos para o capítulo 6, e depois passou-se tanto tempo. E o que ficou? O que foi que ficou de Efésios? Nós vamos ter dois visitantes, acredito, é o Aldino e o Rodrigo, que vão nos visitar para trazer essa palavra. E nesse momento eu quero convidar o quase mais miserável de todos. É o Adriano. Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. É sempre motivo de alegria. Estou um pouco com a voz Os irmãos todos estão me ouvindo, né? Estou com um pouco a voz meio fanha, né? Ainda me recuperando de uma... Iniciou-se com uma alergia, agora já está, acho que virou até gripe. Hoje em dia é até difícil você falar que está gripado, né? Você passou por um processo aí que você cumprimentar as pessoas, eu fui constrangido várias vezes quando eu tentei cumprimentar algumas pessoas, que eu sou muito pegajoso, eu gosto de cumprimentar tocando nas pessoas. Foi um período difícil. Mas Deus é bom. O homem é mau. Bem, queridos, é uma satisfação estarmos aqui, mas como sempre, mais do que um costume, mas na verdade é uma verdade. É um privilégio, mas vem carregado de uma enorme responsabilidade, né? Como já foi dito, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Que o Senhor possa esta noite falar ao seu coração por meio dela. Vamos dar continuidade, vamos expor o texto aos Efésios, no capítulo 5, do 22 ao 33, que fala exatamente sobre a continuação do que foi dito, né, no domingo anterior pelo pastor, a qual ele introduziu. Vamos puderem abrir, para nós lermos juntos. Quando todos encontrarem, digam amém. Vou colocar o celular aqui, que tem, não me perder na hora, que tem muita coisa. Leiamos a palavra de Deus. A partir do 22, Efésios 5, do 22 ao 33, que diz: As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Bem, queridos, como já foi dito, estamos caminhando para o fim. Entretanto, chegamos na parte das aplicações. Temos aprendido que esta carta, as muitas riquezas da carta aos Efésios, já tem sido dito que a carta aos Efésios é aquela que é considerado o banco de Deus para a sua igreja, onde você encontra as mais preciosidades para a igreja, que está em Cristo por meio da graça. Alguns irmãos piedosos no passado afirmavam que era como um banco que você poderia retirar essas riquezas dia por dia e o saldo nunca mudaria. Entretanto, é possível você ser rico, mas viver como um mendigo, como aprendemos em outros momentos, né? Nas introduções, em algumas introduções de algumas perícopes desta carta. Chegamos na parte a qual, né, nós aprendemos anteriormente, num capítulo que antecedeu o domingo passado, sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. O apóstolo ele vai comparar, né, fazer uma comparação como alguém embriagado com vinho. Logo, alguém que está cheio de vinho, embriagado, é completamente controlado pelo vinho. E assim também alguém cheio do Espírito Santo vai ser controlado por ele. E ali o apóstolo vai falar sobre alguns resultados de ser cheio do Espírito. E por fim, no versículo 21, ele vai falar exatamente sobre desses resultados que foi tratado no domingo passado, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí está mais um resultado de ser cheio do Espírito Santo, essa sujeição. E o apóstolo Paulo, eu acredito que na maioria das traduções, dá a entender que é como se tivesse terminado aquele assunto e ele começasse agora um outro assunto. E na verdade não. Aqui na verdade não vem dos originais, né? Isso aqui é introduzido, né, pelas sociedades que fazem, né, pelos grupos que fazem essas traduções, ajudam, entretanto, em alguns momentos podem atrapalhar. Aqui é uma continuação. O apóstolo Paulo agora vai afirmar como o marido e a mulher eles praticam essa sujeição dentro do lar, né, tendo como resultado e também tendo como resultado e como condição. Ser cheio do Espírito Santo vai resultar a mulher, ser submissa ao marido. E vai resultar o marido amar a esposa. Mas também é condição. Porque é possível alguém afirmar que está bem com Deus. Não, minha vida com Deus está tudo bem. Eu tenho exercitado a minha vida religiosa, utilizado o mês de graça, mas em casa não vai nada bem. Isso é impossível. Se no lar, na sua vida conjugal não vai bem, logo, a sua vida com Deus também não vai bem. É exatamente o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar através da exposição desse texto. Antes de nós entrarmos, eu gostaria de introduzir com duas ilustrações. Uma é de um homem, né, conhecido dos filmes chamado Johnny Depp, que ultimamente tem sido página, né, manchete de jornais. Não pelo Pirata do Caribe, que o fez conhecido,
mas pelo fim trágico de um relacionamento de 17 anos, no qual aí nós temos ouvido, né, esse relacionamento conturbado, onde muitas vezes levou quase a se matarem, se esganarem dentro do lar, diante de um casal de filhos. E é exatamente esse tipo de referência que o mundo aí fora nos revela. Alguns afirmam, né, o contexto da vida de ambos, né, que foram um contexto conturbado, até afirmando que ambos são doentes. No entanto, eu gostaria de ressaltar como é que caminha a humanidade, como dizia uma canção. É exatamente assim. É esse tipo de referência, é dessa forma que o homem sem Deus ele caminha. Nós vemos aí que a família sendo atacado a todo custo, né, por doutrinas subjetivas, pragmáticas, hedonistas, relativistas, a família sendo bombardeada a uma grande inversão de valores, uma demolição de valores, no qual nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar e sermos referenciais ao mundo que perece. No entanto, nós temos uma outra ilustração, diferente de Johnny Depp e sua esposa, que não conhecem a Deus, vivem uma vida completamente ímpia, iníqua. Eu vou citar um exemplo de um amigo a qual presenciei dentro de um evangelicalismo atual. Eu presenciei um pouco da sua conversão. De fato, aparentemente foi uma conversão genuína. Entretanto, ele acabou congregando em uma igreja a qual não preza pela sã doutrina da palavra de Deus, uma dessas instituições aí que deturpam a doutrina bíblica. Há pouco tempo, este irmão, ele abandonou a sua casa, e alegando que a mulher era um verdadeiro demônio. Isso ele afirmou no púlpito. E ele é presbítero da igreja. E é exatamente isso que eu falei. Você percebe os dois extremos. Um casal que pouco conhece a Deus e o outro afirma ser um presbítero de uma comunidade religiosa, alega representar a Deus e no púlpito afirma que a mulher é um demônio. Confundido as mentes, pessoas que estão aí sendo levadas por vento de doutrinas que não conhecem a palavra de Deus. E talvez podem afirmar que, de fato, a mulher é um demônio e ele é um homem de Deus. Mas à luz da Bíblia, queridos, se ele não está bem em casa, você pode ter certeza que ele não está bem com Deus. Bem, o texto que nós lemos, ele é a continuação do versículo 21. Ele vai falar sobre a sujeição, né? No versículo 1, sujeição um dos outros, que vai culminar exatamente nessa sujeição do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Já destacamos que essa questão de dizer que só a mulher deve ser subordinada ao marido, isso é um equívoco, pois, na verdade, a sujeição é exatamente isso. De que maneira o homem se sujeita à sua esposa? Amando. E nós vamos trabalhar mais à frente isso. E a forma que a mulher se submete, se sujeita ao seu marido é se submetendo a ele, como diz as Escrituras. Aqui nós vamos destacar, como já foi dito, a questão do resultado e condição. É possível isso se caracterizar como um resultado de alguém ser cheio do Espírito Santo? Como você pode identificar alguém cheio do Espírito Santo? Exatamente quando o homem exerce o seu ofício no lar. Isso é uma característica que ele possivelmente é cheio do Espírito Santo. Ou a mulher exercendo o seu ofício no lar, o seu papel no lar. E também é uma condição. Alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo precisa esforçar-se a todo custo, utilizando os meios de graça para cumprir o seu papel dentro da sua casa. E aqui nós destacamos já duas observações antes de nós entrarmos propriamente no texto. A primeira observação, que não há como afirmar se está bem com Deus se a vida conjugal não anda bem. Só para nós memorizarmos. Você não pode, de fato, afirmar que você está bem com Deus se a sua vida conjugal ela não está bem. Se a sua vida conjugal não vai bem, pode ter certeza, a sua vida com Deus não está bem. Segunda observação, o homem tem responsabilidade de submissão.
exatamente o que nós falamos. O homem também, ele se submete à sua esposa quando ele a ama. É o que Paulo vai falar mais à frente, ilustrando sobre as ilustrações de que maneira o homem ele demonstra amar a sua esposa. A terceira observação, o apóstolo ele gastou 3 versículos para falar da submissão da mulher e 9 para falar do amor do homem. Por aí nós já tiramos que é muito mais difícil para o homem cumprir o amar a mulher do que a mulher a submeter ao marido. Porque foram 9, foram 3 vezes mais. Vale destacar também que o apóstolo Paulo aqui ele vai de encontro ao costume da época, pois na época as mulheres, como em todo o contexto, inclusive religiões, cultural, enfim, povos, nações, a mulher sempre foi rebaixada. A mulher nunca vinha por primeiro. Aqui o apóstolo Paulo vai de encontro a esse costume e coloca a mulher, destacando a mulher em primeiro lugar, dando essa instrução primeiro às mulheres. Como a esposa se submete ao marido? É exatamente o que Paulo vai responder aqui. Primeiro, o termo submissão, que já foi trabalhado pelo nosso querido pastor no domingo passado. Deixa eu só ajeitar isso aqui que está atrapalhando. Bem, o termo submissão, literalmente, ele significa colocar-se voluntariamente sob a autoridade de alguém, que no grego significa hipotácio. Traduções válidas: obedecer, respeitar, subordinar, acatar. Então é exatamente isso. É se colocar sob a autoridade voluntariamente de uma outra pessoa, que é exatamente o que o apóstolo Paulo está destacando. É isso mesmo. Não há controvérsias, apesar de ter muitas teologias, muitas doutrinas na teologia liberal que vão de encontro, enaltecendo o movimento feminista. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É colocar-se voluntariamente embaixo da autoridade do marido. E como isso funciona? Paulo dá 2 comparações e, por fim, dá um limite. A primeira comparação está no versículo 22. Vamos ler novamente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Esta é a primeira comparação. Como isso destaca o que nós chamamos de é o termo devocional. A motivação devocional da mulher, como ao Senhor. De que forma a mulher, no relacionamento com o Senhor Jesus, ela se dá voluntária, o ama, reconhece a sua autoridade, com alegria, de forma espontânea. Ela retorna em gratidão aquilo que o Senhor fez a ela, de forma devocional. É possível em casais, isso é muito comum, as mulheres terem mais destaque do que o homem em inteligência, em carisma, serem mais proativas, enfim. Entretanto, talvez no convívio com amigas de forma semelhante, elas podem ser confrontadas, dizendo: mas por que você se submete a seu marido? Haja vista as suas qualidades e virtudes. E ela responderá justamente dessa forma devocional: eu faço isso por causa do Senhor Jesus. Porque é Ele que manda, é a ordenância dEle. Foi a função a qual Ele estabeleceu a mim. E assim eu cumprirei cabalmente. Então aqui a motivação ela é devocional. Assim as esposas devem fazer aos seus maridos. A segunda comparação, no versículo 24. Como a igreja está sujeita a Cristo. Aqui ele vai fazer a comparação exatamente Cristo e a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A igreja ela procura compreender a vontade de Cristo e cumpre a vontade do Senhor. Com alegria, com dedicação, com empenho, não se revoltando, não reclamando, mas sim tentando agradar ao Senhor. E é dessa forma que a esposa deve fazer.
E por fim, uma pequena aplicação às jovens presentes. Por isso, as jovens que ainda não casaram, os jovens que não casaram, no caso, referindo-se às mulheres, já visto que estamos falando às mulheres, escolha alguém que seja fácil você se submeter. Há um problema enorme, né, devido a esse forte influência do movimento feminista, exatamente nisso. Muitos casamentos minguando, definhando por conta dessa dificuldade em se submeter à luz da Bíblia. Então, se há essa dificuldade, é importante você perguntar-se a si mesmo, ao observar um possível pretendente, se porventura você pode afirmar: esse vai ser fácil eu me submeter. Pois saiba que existe muita gente que teria sido mais feliz se não tivesse casado. E é exatamente isso. Muita gente teria sido muito mais feliz se não tivesse casado. Porque ao se deparar com a realidade do casamento, dos pecadores miseráveis embaixo do mesmo teto, não entendendo as suas funções e papéis, logo esse casamento ele não irá bem. Então, por fim, a mulher tem que se sujeitar ao marido. É um mandamento, é um princípio, é a função que Deus estabeleceu a ela. E o limite? O limite está no versículo 24, que diz: em tudo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo. Aqui o apóstolo Paulo está pressupondo que aquele irmão a qual ele está dizendo mulher seja em tudo submissa a ele, ele é cristão. Aqui, essa é justamente a visão do apóstolo Paulo. Aqui ele não tem, ele entende que um homem cristão, ele não vai de forma alguma exigir da sua esposa coisas que sejam contrárias à palavra de Deus. Porque lembremos lá do ato devocional da mulher, ela deve primeiro ao Senhor. Logo, a sua obediência ela é primeira ao Senhor. Então, se porventura, diante do marido e o Senhor Jesus, houver conflito, logo, ela tem a luz da Bíblia, né? Ela tem como obrigação desobedecê-lo. Porque importa agradarmos ao Senhor. Então, em última instância, a sua obediência é ao Senhor. Então, o limite é esse. Em tudo, salve exatamente se o que tem sido exigido por esse marido cristão. Então, enquanto esse marido cristão ele está conduzindo o seu lar, né, com a sua função de liderar dentro dos princípios cristãos, a mulher deve ser conduzida por ele, deve se submeter a ele, à sua autoridade, pois está conduzindo à luz da vontade perfeita de Deus. E qual é a razão que o apóstolo Paulo dá? Porque o marido aqui é a razão teológica. Porque o marido é o cabeça da mulher. Isso está no versículo 23, que diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aqui é a razão teológica. A palavra cabeça, o sentido aqui é metafórico, que dá o sentido de autoridade. Mas isso não significa, e isso é importante ressaltar, queridos, que o fato de o marido ter essa autoridade estabelecida de Deus sobre a mulher, isso não significa que o marido é maior, que o marido é melhor, ou que o marido tem uma posição mais elevada do que a mulher. Não. Na verdade, isso significa que Deus deu a cada um funções distintas. Sem que isso signifique que aquele que tem a função de liderar o homem seja maior. E aqui vale ressaltar, eu gostaria de citar Aristóteles. Se a memória não me pegar aqui, é o livro Sociedade. Alguns irmãos já leram, me corrijam. Que ele fala sobre a fêmea e o macho. E lá ele deixa muito, muito claro que o macho
por ser superior fisicamente, lá ele destaca a questão física mesmo, o homem sendo superior em vários aspectos, logo ele governa a mulher, né, pela força, e a mulher deve ser, pela força, liderada por ele. Então você percebe que isso aí já está incutado, isso é cultural. A mulher, a gente pode até aqui falar que alguns pontos do movimento feminista, de fato, faz sentido. No entanto, esse empoderamento das mulheres, na sua maior parte, foge dos princípios e valores cristãos. Ferem, né, a doutrina perfeita de Deus. Porque mesmo muitas religiões rebaixaram as mulheres. E você percebe que nunca, em todo o contexto da Bíblia, as mulheres foram rebaixadas. Pelo contrário, as mulheres sempre tiveram um papel de destaque nas Escrituras. No entanto, erros de interpretação, exatamente a forçação da barra de homens machistas, maliciosos, pegando textos isolados, causam esse alvoroço todo. Em instituições religiosas nós vemos absurdos, mas isso é pela ignorância no que diz respeito à palavra de Deus. E aqui fica muito claro que o apóstolo Paulo está destacando. Aqui não há superioridade. Ambos são igual. E aqui ele vai destacar mais à frente, nesse mesmo texto, fazendo essa comparação no que diz respeito a Deus Pai e a Jesus Cristo. A Bíblia vai deixar muito claro que ambos são iguais. Colossenses 1, uma canção que fala a respeito do primeiro capítulo de Colossenses, vai deixar Jesus Cristo em igualdade com o Pai, porque Ele é Deus. No entanto, no plano redentivo, a Bíblia deixa claro que o Pai é superior ao Filho. Ele é cabeça sobre o Filho. Porque Deus estabeleceu exatamente esse plano de governo, de hierarquia. Nós podemos aqui ilustrar também sobre as autoridades constituídas. O fato de pessoas nos representarem e ali serem autoridades estabelecidas por Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus, isso não quer dizer que elas são maior nem melhor do que nós. Apenas estão exercendo uma função de autoridade. E é exatamente isso. O homem, ele recebeu esta função dada por Deus, isso não quer dizer que ele é maior nem melhor do que a mulher. Que ele tem posição elevada, mas apenas recebeu função distinta da mulher de liderar. Mais uma vez ressaltando, o marido não é maior nem melhor, nem ocupa a posição mais elevada, mas tem a função de liderar o seu lar, conduzir o lar, a sua família, e a esposa, a sua adjuntora idônea, para auxiliá-lo alegremente, decidindo juntos, e quando não haver acordo, o homem decide. E a mulher sábia, ela vai entender isso. E aqui nós vamos concluir antes de nós concluirmos essa parte que cabe à mulher, nós vamos fazer mais uma pequena aplicação. As mulheres, se vocês não deixarem o homem liderar, isso é fato, os homens não irão liderar. Daí a importância de as mulheres entenderem a sua função no lar. Porque se as mulheres não deixarem os homens liderarem, os homens não irão liderar. Se os homens não lideram, há um colapso na família. E por fim, queridos, para nós entendermos no versículo 23 e 24, para ficar todo amarrado os versículos, aqui novamente ressaltando no versículo 23, aqui o apóstolo Paulo ele vai falar sobre, destacando Cristo como cabeça da igreja. E cabeça da igreja e o homem como cabeça da mulher. Nessa hierarquia, né, de governo, porque nós sabemos que onde não há governo, não há hierarquia, há anarquia. É bem verdade, queridos, que é possível, nós temos dentro de lares, temos na história da civilização, lideranças, né, autoritárias. Né, mas o fato de lideranças tendarem errado não quer dizer que o princípio esteja errado.
O problema não está no princípio, o problema está no homem. Então, se essas lideranças elas tornaram-se autoritárias, mas o erro não está no princípio, está no homem. Por fim, queridos, as mulheres, no versículo 24, né, que é exatamente quando ele vai estar concluindo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É a conclusão. As mulheres precisam de oração, de discernimento, de vigilância. Há muitos problemas em muitos lares, pois muitas mulheres não entenderam o seu papel no lar. Longe de dizer que isto é humilhante, opressão ou coisa parecida, isto é apenas questão de definição de função, de papéis. O homem não é mais que a mulher. É exatamente o que nós extraímos de princípio desses 3 versículos que o apóstolo Paulo instrui as mulheres. E aqui nós entramos no versículo 25, que agora nós vamos atentar aos homens. Ele diz: amai vossas mulheres. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Aqui, queridos, o amor, ele não é um sentimento, pois o sentimento, ele não é uma coisa que você possa, nem sempre você pode controlar sentimento. Aqui também não é paixão, porque paixão é algo que está limitado ao externo, à aparência. É algo superficial. A paixão é um sentimento que vem e logo vai embora. Há muitos relacionamentos que começam por causa da paixão. Obrigado, querido. Por causa da paixão. E terminam porque a paixão termina. Temos aí exemplos de casamentos de famosos que custaram uma fortuna, que meses depois terminaram. E hoje tornou-se uma coisa... Em outro momento, o casamento era coisa muito séria. E hoje tornou-se algo banal. E pasmem, queridos, estatísticas apontam que há tanto divórcio como fora da igreja, como dentro da igreja. Então essa banalidade não é algo que está longe da igreja, pelo contrário, tornou-se algo banal dentro das instituições religiosas. Dentro de comunidades que professam a fé cristã e que amam e que deveriam, ou que pelo menos deveriam amar esta palavra. Então aqui, queridos, é errado afirmar que o amor que faz o casamento. Na verdade, é o casamento que faz o amor. Aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o amor é uma atitude, é uma decisão, é um posicionamento do homem para com a mulher. Ele se compromete diante de Deus e diante dos homens com a sua esposa, que na doença, nas tristezas, nas circunstâncias mais terríveis, ele estará ao seu lado. Talvez a paixão vá embora e vai, mas o amor vai permanecer, porque é uma decisão, é uma postura. E aqui, queridos, nós podemos ilustrar alguém que pode afirmar que o homem pode afirmar que não quer mais estar casado com a sua mulher porque o amor terminou. E, na verdade, queridos, talvez nunca tenha de fato amor. O que acabou de fato foi a paixão. Mas o que está na hora é de amar realmente a mulher, como já foi dito. Amar é uma decisão. É comprometer-se. A relação, ela esfriará, porque, como já foi dito, são 2 pecadores que estão vivendo debaixo do mesmo teto. Os problemas virão, isso é fato. Mas quando ambos entenderam as suas funções no lar e estão ligados ao Senhor, não tenha dúvida que a chance é enorme, exorbitante de ser resolvido este problema. Longe de ser paixão, como já foi dito, pois paixão tem origem no externo, no físico, na aparência, e tem sentimento que vem e depois vai embora. A base deste amor é o casamento. É o casamento porque, queridos, este princípio foi dado no contexto de família, do casal. Não é algo que o apóstolo Paulo diz a namorados, a noivos, mas é o contexto de casamento, é a base. Então a base é o casamento.
Então a promessa que você fez à sua esposa é exatamente você amá-la em todo e qualquer momento. Então, infelizmente, os homens perderam o brilho no olhar e perderam a disposição em amar as suas esposas. Quantos maridos, simplesmente, por qualquer motivo do mais fútil, ou até coisas que realmente talvez sejam até dignas de concordar, mas biblicamente a Bíblia vai dizer que Deus ele abomina o divórcio. E se pelo motivo do adultério ele autoriza, é pelo coração duro do homem, pois a vontade dele é que houvesse a reconciliação. E aqui, queridos, o apóstolo Paulo ele vai dar duas referências sobre este amor do homem para com a mulher, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. No versículo 25, 26 e 27, ele vai dar a primeira referência. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui, queridos, vai ilustrar, vai dar essa referência de que forma, de que maneira é esse amor. É um amor que transformou-se em ação. Aqui ele compara o amor de Cristo para com a sua igreja. E aqui nesses 3 versículos o apóstolo Paulo vai falar do que Cristo fez em favor da sua noiva, da sua esposa, da igreja, do Cordeiro. Jesus Cristo, ele abdicou-se da sua glória. Ele deixou o seu trono de glória e habitou entre nós. Ele se fez homem. Ele esteve entre nós, ele nos representou, ele humilhou-se a partir do momento que ele adentrou no ventre de Maria, voluntariamente. Um amor que transformou-se em ação. Ele sacrificou-se pela igreja, ele se humilhou, deu-se pela igreja, na cruz, pagou o preço, sangrou pela sua noiva, pela sua esposa, com o objetivo de santificá-la. É exatamente o que diz no autor: tomou a igreja para si mesmo, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É exatamente o que ele fez na cruz do Calvário, num processo de purificação, com o fim de santificar, de apresentá-la pura, imaculada, sem rugas, perfeita, a igreja gloriosa do Senhor. O amor de Cristo pela sua igreja consistiu o fato de ele se sacrificar por ela, se deu pela igreja, pois no final ele queria apresentá-la sem mancha, sem ruga, sem defeito, perfeita, pura, santa. Assim também os maridos devem renunciar a si mesmo, pois não se trata dos meus direitos, pois o princípio aqui, queridos, é os meus deveres. O que Paulo está destacando é que um relacionamento bíblico, ao entender as minhas funções, não se trata dos meus direitos, mas trata-se dos meus deveres, das minhas responsabilidades no âmbito do lar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É o amor ágape, é o amor que não há interesse próprio. É perguntar a si mesmo: o que eu devo fazer para fazer a minha esposa feliz? Para que ela cresça na palavra de Deus, para santificá-la, para que ela cresça na graça e no conhecimento de Deus. E se eu tiver, para que isso aconteça, eu tiver de dar a minha própria vida, eu darei. E exatamente este é o princípio que o apóstolo Paulo está aqui, essa referência no que diz respeito ao relacionamento de Cristo e a igreja. Maridos com as suas esposas. E tudo isso, queridos, é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão que cabe a nós, maridos, tomar. E é uma decisão que, ao tomarmos, não será fácil. Como não é. Entretanto, nós não estamos só. Os meios de graça que nos é oferecido pelo Espírito de Deus
que é obtido por meio da comunhão com Ele, da oração, da palavra, né, do jejum, né, da comunhão mútua com a esposa. E dessa forma nós receberemos poder, autoridade, ousadia para nós cumprirmos os nossos papéis. E vale ressaltar, queridos, que ao estudar sobre isso, né, sobre esse princípio que às vezes nós negligenciamos, a semana foi tensa para mim, esse pecador miserável, pois, como já foi dito ao querido pastor Ailton ali, a vida a dois não é fácil. Entretanto, uma coisa que eu aprendi, um princípio, na verdade são 2 princípios, e que eu acredito que é relevante falar aos irmãos que estão aqui, na mesma labuta que eu. No âmbito do lar, queridos, os defeitos da esposa moldam o nosso caráter. E a recíproca é verdadeira. Os nossos defeitos, as nossas anomalias, moldam o caráter da nossa esposa. E não tenha dúvida que a pessoa mais indicada de todas as pessoas habitantes na Terra para testemunhar em favor um do outro e dizer: eu posso afirmar e proclamar as maravilhas que Deus tem feito na vida da minha esposa e ela da minha vida. Pois não há pessoa mais fiel nas palavras para dizer, porque dentro do lar não há máscara, não há capas, nós somos quem somos. Você pode camuflar quem você é diante de qualquer pessoa, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parentes, do seu chefe, de quem quer que seja, mas diante do cônjuge, só se você for um psicopata. Porque há, né? Mas se você for uma pessoa normal, você pode ter certeza que essa pessoa é a pessoa indicada para dizer quem você é. Toda vez que o pastor Ailton vai lá em casa, diga: amor, diga tudo, não omita nada. Não tenha vergonha. Literalmente. Então é isso, queridos. Então, aqui, queridos, você percebe que fica fácil para uma mulher se submeter a um homem assim. Muito fácil. Então você percebe que a recíproca também é verdadeira. Para o homem fica fácil amar uma mulher assim. Então, se os dois cumprem os papéis, o casamento anda redondinho. Decola. Vai haver problemas, já é fato. 2 pecadores vivendo do mesmo ambiente, e há problemas. No entanto, querido, se nós nos concentrarmos nos papéis que cada um de nós temos a exercer dentro do lar, você pode ter certeza que ficará fácil. Diante de Deus, de nós cumprirmos. Deixa eu só achar aqui. Ao compreendermos os nossos papéis, as coisas vão fluir. Né? Porque Deus, Ele nos dará os meios para nós conseguirmos prevalecermos sobre os problemas que haverão. E esses problemas e dificuldades nos farão mais fortes, mais maduros. E o bom, queridos, que nós, enquanto casal, vocês, enquanto casal, vocês serão bênçãos aos casais mais jovens que irão enfrentar problemas semelhantes na igreja. Isso é bíblico. Então tem a importância de nós não fugirmos dos problemas, enfrentarmos de frente, buscarmos através das pessoas mais maduras da igreja, do âmbito da igreja, à luz da palavra de Deus, crescermos, amadurecermos, para que nós no futuro possamos ser bênção para os casais que passarão pelos problemas semelhantes. Então esse é o âmbito de igreja, e vale ressaltar que é exatamente isso o objetivo do apóstolo Paulo. Lá, quando ele começa a falar sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar no âmbito da igreja, da unidade. E aqui, quando ele passa para o âmbito da família, mas ele não perde de vista a igreja. A família cresce aqui, mas cresce no âmbito de igreja.
mutuamente estamos crescendo como marido, como mulher, como pais, e dentro do ambiente de famílias que também tem outros maridos, outros pais, outras mulheres, enfim. E é exatamente o objetivo do apóstolo Paulo. E aqui, por fim, querido, ressaltando, busque seus deveres, não seus direitos. Porque o descrente, né, é muito comum a gente estar sempre ouvindo pessoas falarem dos seus relacionamentos, tem pessoas que falam abertamente dos seus cônjuges, uma coisa horrível, falam mal, né? E o que a gente sempre escuta é isso, pessoas cobrando direitos. E a Bíblia vai dizer ao contrário, nós, como filhos de Deus, devemos buscar nossos deveres. E no versículo 28, 29, 30, 31 e 32, ele vai dar a segunda referência, agora comparando com o corpo. Ele vai falar sobre o corpo. Vamos ler. A partir do 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui a gente poderia falar de uma biunidade, é exatamente o que o apóstolo Paulo tem em vista, né? Em outro termo é unicidade. A igreja é unidade, nós somos, né, estamos unidos, mas marido e mulher são um só. Aqui, quando o homem, né, tira a mulher do seu lar, que outrora pai e mãe, e une-se a ela, eles passam a ser um só corpo. É como se fossem duas pessoas vivendo em um corpo só. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, alguém que teria capacidade de fazer mal a si mesmo, antes, ao amar a si mesmo, o seu corpo, amará a sua esposa, porque ela é como se fosse ele mesmo. E é exatamente isso que ele está dizendo, né? Então é por isso que Deus ele abomina o adultério, porque o homem é uma só com a sua esposa. E a Bíblia vai falar sobre, já foi falado, né, sobre as duas autorizações bíblicas. Eu não diria nem autorização, mas é quando Deus ele libera o divórcio, o adultério, e por causa do coração, né, obstinado de um incrédulo que abandona a mulher. Mas, no primeiro caso do adultério, a vontade de Deus é que houvesse a reconciliação. E aqui, queridos, é exatamente isso. Nós, né, homens, maridos, devemos amar as nossas esposas como a nós mesmos. Então, um homem que não ama a si mesmo, um homem que destrói a si mesmo, bebidas, drogas, imoralidades, né, pornografias, né, um homem que não ama ao Senhor, logo ele não terá capacidade de amar a sua esposa. Então, a forma bíblica, nós, enquanto filhos de Deus, nós homens tementes a Deus, ao amar a nós mesmos é o Senhor, logo isso tem que resultar em nós amarmos a nossa esposa como a nós mesmos. Cuidar da nossa esposa com esse amor sacrificial, estando pronto a sacrificar diariamente, né, em favor delas. E por fim, queridos, nós caminhamos para o fim. Aqui, no versículo 33, ele vai concluir: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ele conclui, né, ele resume tudo o que lhe foi dito. Antes de nós fazermos alguma aplicação, queridos, eu gostaria de ler aqui algo que me chamou muito a atenção. Se você não ouviu nada do que eu falei, ouça agora. Bem, fala sobre a exposição dos princípios bíblicos da submissão feminina. Podemos afirmar o seguinte em resumo: a doutrina da submissão da mulher ao seu marido, ensinada por Paulo, não deve ser vista como contextual
e paroquial, e, portanto, sem validade para os nossos dias. Não é uma questão de costume dos povos, não é fruto do machismo existente na sociedade patriarcal da época de Paulo. Essa doutrina é histórica, teológica e bíblica. É um princípio permanente e válido para todas as épocas e em todo lugar. Essa doutrina não implica a superioridade do homem nem a desvalorização da mulher. Todas as vezes em que isso aconteceu no passado, bem como em nossos dias, não foi observado corretamente o princípio bíblico. Como outras doutrinas, essa também foi torcida e levada para o mal, e tem sido usada como uma alavanca de opressão e de abuso por parte dos maridos para com suas esposas. É muito triste ver isso acontecer até em nossas igrejas. O problema básico de muitas famílias é a falta de respeito e obediência à autoridade por parte dos filhos com relação aos pais, parte das esposas em relação aos maridos, e, em certo sentido, podemos compreender essa atitude. O que se vê em nossos dias é que o marido cada vez mais está abandonando a posição que Deus lhe deu no casamento. Ele alega não ter tempo, deixando que a mulher cuide da disciplina dos filhos, coisa que é de sua responsabilidade como cabeça da família. Ele vem abandonando lentamente sua posição de autoridade. Já não tem controle, já não orienta o seu lar. Está muito ocupado com os negócios e com outros afazeres. Os filhos vão crescendo sem saber o que é atender à liderança e autoridade do pai. Alguns pais vivem se queixando: meus filhos são muito rebeldes, minha esposa não me respeita, minha família está um caos. Perguntamos: você exerce o papel de líder que Deus lhe deu? Você assume a sua posição de chefe do lar em amor, como Deus manda, ou com autoridade mundana? Por que então reclama da sua esposa e dos seus filhos? Quando não há observância na família dos princípios que Deus estabeleceu, logo vêm os conflitos. Hoje em dia, em nome de uma falsa igualdade para todos, tenta-se quebrar a ordenação de autoridade com a qual Deus constituiu e fez o mundo. O movimento feminista, em certo sentido, reivindica algumas coisas boas, porque em alguns lugares a mulher realmente é escravizada, mas vai longe demais quando quer, até mesmo jogar por terra a maneira como Deus estruturou a família. Não é à toa que as famílias de hoje são desestruturadas, que o número de divórcios vem crescendo e que os filhos tornam-se viciados em drogas. Finalmente, uma palavra à esposa cristã. Há uma necessidade profunda de você compreender os fundamentos de sua posição. Você não foi chamada para ser escrava, oprimida, humilhada. Você foi chamada para, como serva de Deus, obedientemente, de maneira cristã e amor, conscientemente reconhecer e sujeitar-se à autoridade do seu marido. Se você for mais culta do que ele, mais espiritual do que ele, ou qualquer coisa mais do que ele, isso não importa. Ele é a autoridade que Deus colocou em sua vida. Você precisa compreender isso e, em amor, sujeitar-se. Uma palavra também às solteiras, namoradas e noivas. Não se casem com um homem a qual conscientemente não possam prometer submissão voluntária. É preferível encerrar hoje esse relacionamento. Não vá em frente. Você vai fazer da vida dele também, dos seus filhos, um inferno. Case-se com um homem a qual você possa voluntariamente sujeitar-se. A sujeição ao marido, nos termos bíblicos, é um dos fundamentos do casamento e da família. Sem ela, a vida do casal e da família será pervertida. Se você tem por natureza um temperamento e um gênio rebelde e insubmisso, é preciso santificá-lo. É preciso aprender o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, antes de aventurar-se no casamento. Bem, queridos, espero que esta exposição tenha sido relevante para a sua vida e entenda que isso aqui não é algo que você possa ouvir e ignorar. Isso aqui é extremamente importante, inclusive para o futuro dos seus filhos, dos nossos filhos, das nossas crianças, enquanto família e enquanto igreja. Por fim, queridos, eu gostaria de fazer duas aplicações, né? A primeira aplicação é exatamente, na verdade, apenas uma. Aos irmãos casados que se encontram com problemas conjugais. É importante que haja o perdão. E que você, como já foi dito, à luz da Bíblia, possa confrontar-se e possa chegar à seguinte conclusão: que, independente dos questionamentos que você possa ter para o cônjuge, você está errado também. Então você precisa arrepender-se. Ambos precisam, olhando um para o outro, pedir perdão e, com a graça de Deus, afirmar um nos olhos dos outros, não mais cometer, e dedicar ao casamento, ao matrimônio,
sabendo que isso é de suma importância para a progressão da vida de vocês enquanto casal e para aquilo que nós, enquanto igreja, temos como mais precioso, que é o nosso maior legado de fé, é que, no final, a nossa descendência possam, de fato, amar ao Senhor mais do que tudo. Que nós não sejamos como cristãos que pensam apenas em si, nas suas necessidades, mas entendamos que nós temos um propósito, e o nosso propósito é deixar o legado de fé aos nossos filhos. E esse legado será deixado exatamente nesse âmbito do lar, na forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu esposo. Os filhos crescerão nesse ambiente. E eles, apesar dos seus deméritos, eles serão contagiados pela fé de vocês, se realmente a fé de vocês forem sinceras. Amém? Curvem as vossas cabeças, oremos. Pai, sabendo das dificuldades, mas quando contemplamos a Tua palavra, nós percebemos o vigor que nos é dado mediante a Tua palavra, pois nunca nos foi prometido a ausência de dificuldade, pelo contrário, nós encontramos nas dificuldades crescimento, o sofrimento, ele nos causa maturidade, ele gera em nós aperfeiçoamento da fé. E que essas dificuldades e esse confronto à luz da Tua palavra possa gerar arrependimento, possa haver reconciliação e este casal, esta família, possa ser uma família bíblica, madura, que ambos, ao entender as suas funções do lar, possam fazer com alegria, com satisfação, contentamento e possam cumprir cabalmente as suas funções do lar, contagiando os seus filhos, a sua posteridade, Pai. Ó Deus, e aqueles a qual não casaram ainda e que estão com expectativa ao casamento, que possam, ao ter sido confrontado com esta palavra, Senhor, possam receber esta palavra e ter a palavra como crivo exatamente para isso, para entender que não é apenas um costume da época o casamento, mas é uma instituição criada pelo Senhor, Pai, e que existem critérios, princípios que precisam ser respeitados. E por fim, Pai, nós oramos pela família, Deus, nós enquanto igreja, a instituição criada pelo Senhor que tem sido atacada, demasiadamente atacada, pois o objetivo do inimigo das nossas almas é exatamente destruir as famílias, pois famílias carentes, famílias desestruturadas, será uma sociedade falida. Famílias dentro da igreja que não respeitam os seus papéis, serão famílias frágeis, logo uma igreja frágil, Pai. Uma igreja que não é sal, uma igreja que não é luz, Pai. Ó Deus,